Olá! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o medo relacionado à contaminação pelo vírus da Covid-19, sob a perspectiva da abordagem humanista rogeriana, no qual a gente selecionou relatos de pessoas reais que expuseram os seus mais diversos medos relacionados a esse contexto que a gente está enfrentando. Assim, as alunas Camila Carter, Esther Ruponen, Letícia Fortes, Maria Fernanda Abreu Gatti e Mariana Abreu da Cunha vão interpretar cada caso de acordo com o posicionamento de psicólogas pautada na teoria rogeriana sobre a personalidade. Pela janela de casa que a dona Valquíria vê o tempo passar nessa quarentena. Tenho cumprido, sim, todos os protocolos do isolamento, eu não saio de casa, eu saí 2 vezes, para ser muito sincera. Uma delas eu encontrei meu cunhado. E aí, eu fiquei assim, meio sem ação, né? Apesar de estar cumprindo com todos os protocolos, máscara, álcool gel no carro e tudo mais, até luva e manga comprida eu uso para sair de casa, né? E aí eu encontrei com ele, eu me senti esquisita, não sabia se eu abraçava, se eu não abraçava, se eu chegava mais perto ou não. Então eu fiquei assim, com medo realmente. Mesmo sem se expor lá fora, ela se mantém atenta à limpeza das mãos e tem álcool em gel sobre a mesa do escritório para garantir higiene assim que toca em objetos usados também por outras pessoas que convivem com ela. Eu tenho muito medo, porque a gente não sabe com o que está lidando, né? A gente não sabe quando isso vai terminar. Olá, eu sou a Letícia e eu vou fazer uma relação do item 4 da teoria de personalidade de Rogers junto ao fenômeno medo, representado pela Covid-19. O item 4, ele fala que o organismo tem uma tendência e um impulso básicos de concretizar, manter e aperfeiçoar o organismo que experimenta, sendo que o organismo move-se em meio a lutas e dores na direção do aperfeiçoamento e do crescimento. Assim sendo, o indivíduo, ele caminha com medo de ser contaminado. Então, desde o começo da pandemia, as pessoas vivem num isolamento social, elas têm medo de sair de casa, elas acabam passando mais tempo dentro de casa, aderindo ao costume de usar álcool em gel frequentemente, não sai mais sem máscara, né? Já faz parte do corpo humano, assim. E a partir disso, essa proposição, ela traz que esse sofrimento, ele é necessário, sendo um medo que todos passaram no início, né, dessa pandemia toda. E aí, essa proposição, ela fala muito sobre passar por esses medos, passar por cima desses medos, para que possa enfrentá-los e assim caminhar para um crescimento, tá? Porque essa proposição, ela traz bastante que esse sofrimento todo, ele é necessário para atingir um grau de maturação e, por meio dessa, vencer tudo isso. Bem, dando continuidade à explicação da Letícia sobre o vídeo que a gente assistiu anteriormente, a gente consegue observar que o comportamento, ele visa a obtenção de uma meta. Nesse caso, a meta seria a autopreservação do ser em relação à contaminação pelo Covid-19, e que é facilitado pela emoção do medo, o que Rogers classificaria como sendo um sentimento exaltado. Além disso, vale a gente pontuar que todo o comportamento representado, ele é delineado por uma própria estrutura interna do sujeito e que tem o próprio ser como centro de referência e que vai reagir a este de acordo com a realidade que este percebe. O medo, ele é constante, o medo vem todos os dias, porque existe o medo da contaminação, existe o medo da exposição. E de levar isso para dentro da minha casa, já que eu moro com os meus pais e são idosos. Esses 2 relatos ditos no vídeo nos possibilita fazer a relação entre a teoria de personalidade do Rogers segundo a proposição de número 10, que diz o seguinte: os valores ligados a experiências e os valores que fazem parte da estrutura do self
são, em alguns casos, valores experimentados diretamente pelo organismo. E, em outros casos, valores introjetados ou tomados de outras pessoas, que, percebidos de forma distorcida, parecem ter sido experimentadas diretamente. Há no vídeo, segundo as falas das duas pessoas, o medo constante, o medo da contaminação, o medo da exposição e também o medo de levar essa contaminação para os pais idosos, no caso da moça. A gente consegue perceber, relacionando com essa proposição, que os valores que foram introjetados por essas duas pessoas, elas fazem parte da estrutura do self dela. Mas eles também podem ser valores, no caso da moça, por exemplo, que foram introjetados pela pessoa que vive com ela, pelos pais que vivem com ela. Então pode ser que o medo que os pais tenham, ou o medo que a sociedade no geral tem com idosos, seja simbolizado pela moça, e ela simbolize como um medo dela, um medo característico dela, que faz parte do seu self. Eu tive muito medo, porque era uma coisa nova, e quando o Renan internou, ele já foi direto para a UTI. Eu pensei como todo paciente, né? No sentido em que amanhã como é que vai ser? Eu vou estar vivo, vou estar pior, ou o que vai acontecer? Teve um momento que eu achei que a morte viria, né? Ou aconteceria. Bom, eu sou a Esther e vou fazer agora a correlação entre o vídeo anteriormente apresentado e a teoria de Carl Rogers. Então, em meio ao contexto atual da pandemia do Covid-19, a realidade dos indivíduos foi drasticamente modificada. As vivências compostas por experiências simbolizadas dos seres passaram por inúmeras alterações, uma vez que o isolamento social se deu como medida imprescindível e necessária. Dessa forma, a gente tem que os seres tiveram que se adaptar e se refazer em um novo contexto de vida. Os cuidados passaram a definir uma série de restrições com a premissa "fique em casa", e dessa forma as convivências foram restritas, o modo de trabalhar foi modificado e também a forma consciente de ir e vir se modificou. O vídeo anterior apresenta uma situação na qual um pai e seus 2 filhos, trabalhadores de um grande centro atacadista chamado CEAGESP, mantiveram o trabalho de modo presencial durante a pandemia. O ocorrido foi que, infelizmente, os 3 foram acometidos pela doença, pelo vírus do Covid-19, sendo necessário hospitalização e cuidados na UTI. Dessa forma, a partir das proposições estudadas, tem-se que há um conflito perante os comportamentos induzidos por experiências e necessidades orgânicas, uma vez que o medo e preocupações se dão nos mais diferentes âmbitos. Então, o que a gente tem é que o self tem que lidar com essa realidade do isolamento social em prol da sua sobrevivência, em prol da sua saúde, porque ele teme a doença, ele tem medo da morte, mas ao mesmo tempo ele também teme a perda do emprego, ele também teme não ter como sustentar a sua família, então ele tem que lidar com essa série de conflitos que vai trazer para ele esse sentimento. Assim, para que o ser não se depare com um desajustamento psicológico, se faz necessário que ele assimile as experiências tanto viscerais como sensoriais de modo coerente, para que dessa forma ele possa aceitar essa nova realidade de vida. Bom, oi, eu sou a Mariana e eu vou continuar a explicação do último vídeo que a Esther já comentou com vocês a partir da última proposição que a gente destacou sobre a teoria de Rogers, que é a seguinte: à medida que percebe e aceita em sua estrutura de self uma parcela maior de experiências orgânicas,
o indivíduo descobre que está substituindo seu sistema de valores atual, baseado em grande parte em introjeções simbolizadas de formas distorcidas por um processo contínuo de apreciação organísmica. O que isso quer dizer? Rogers afirma nessa proposição que em terapia o indivíduo passa a examinar os valores que introjetou como se fossem valores adquiridos na sua própria experiência, ou seja, ele é influenciável e absorve valores do meio externo e trata aqueles como se fossem da sua própria experiência e acaba tomando como valores de si mesmo. Dessa forma, então, o que acontece? O indivíduo acaba fazendo juízo de valor de uma ideia que é nova para ele, mas nova em que sentido? Nova de estar presente no seu dia a dia, porque na realidade é uma ideia já conhecida por ele. Mas como assim? Vamos contextualizar no vídeo que a gente acabou de ver. O medo da morte, como eles falaram no vídeo, o medo de morrer, fiquei na UTI, fiquei com medo de morrer. O medo da morte é uma coisa que está presente, é uma coisa que a gente já conhece, sabemos que vamos morrer desde a nossa infância, certo? Mas isso fica evidente no nosso dia a dia quando a gente se depara com uma situação como a pandemia do novo coronavírus. Então, essa situação, esse juízo de valor é novo para ele, porém é conhecido desde a sua infância. Então, nesse contexto que eu acabei de falar, o indivíduo percebe que é seu próprio organismo quem fornece as evidências necessárias a partir das quais se forma o juízo de valor e que seus próprios sentidos podem proporcionar os dados para fazer e revisar continuamente esse juízo de valor. Então, em A Terapia Centrada no Cliente, de Rogers, ele acredita que os valores são examinados a partir das experiências viscerais e sensoriais. Então, quando o indivíduo testa esses valores e chega a seus próprios valores pessoais e individuais, ele conclui que a maioria dos valores para o aperfeiçoamento e manutenção do organismo resultam da simbolização consciente de todas as experiências e atitudes, tornando o comportamento a satisfação significativa e equilibrada de todas as necessidades. Então, calma aí, vamos explicar essa parte. Uma necessidade visceral do indivíduo é a sobrevivência. A sobrevivência tem a ver com a manutenção da saúde. Nesse momento de pandemia, o que a gente pode fazer para nos manter saudável, para nos manter vivos? De maneira radical, né? O isolamento social, o uso de máscara, a higiene correta das mãos, todos esses fatores. Porém, a partir das experiências desse indivíduo, ele sabe que alguns dos fatores também para ele sobreviver é o trabalho. O trabalho está diretamente relacionado com esses riscos de contaminação. Então, se vive num dilema e é necessário equilibrar todas as necessidades desse indivíduo, as viscerais e as que vêm de toda a formação da vida dele. O próprio valor pessoal do indivíduo seria o trabalho. E a necessidade de se manter seguro e manter a sua família segura seria o distanciamento e isolamento social. Então, de que forma, nesse contexto de pandemia, por exemplo, o indivíduo poderia equilibrar essas necessidades? Por exemplo, o home office. Você não deixa de trabalhar, mas você se mantém seguro dentro de casa. Então, o que a gente pode concluir? Esses sistemas de valores pessoais, eles são criados a partir de dois aspectos. Da socialização, então sim, existem interferências do meio externo, mas também a maior parte é da experiência orgânica, então da experiência particular e individual de cada indivíduo.